Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje, ao afirmar esta verdade, a palavra de Deus está nos confirmando no amor, porque a misericórdia de Deus é para sempre. A palavra hoje nos afirma: o cetro não será tirado de Judá. Judá é uma das tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó, que originou a tribo de Judá. Ele se chamava Judá. Assim as tribos receberam o nome daqueles que foram os patriarcas para elas: Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó nasceram os 12 filhos que deram nome às 12 tribos. E a promessa de Deus, antes que tudo acontecesse: o cetro não será tirado de Judá. Olhando o texto histórico do que a palavra nos apresenta hoje, nós podemos entender quão grande é a misericórdia do Senhor. Vamos acolher esta palavra, vamos meditar sobre ela, vamos ouvir. Judá cometeu um pecado gravíssimo. Se você e eu pararmos um momento e meditarmos sobre a genealogia de Jesus, vamos entender que Jesus descende de Judá. E por descender de Judá, ele então é o Senhor que governa com cetro de ferro. É aquilo que esta palavra está falando hoje. Mas Judá, na genealogia, ele cometeu um pecado gravíssimo e não foi retirado da genealogia de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala de Judá e Tamar. Tamar, que foi sua nora e que se prostituiu para ter uma descendência, e Judá foi o pecado dele a prostituição. Ainda assim, Deus manteve a sua misericórdia para com ele, pois a misericórdia de Deus é para sempre. Vamos acolher essa palavra. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 2, versículo do 8 ao 10. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão, pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem os despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Vamos, à luz dessa palavra, o cetro não será tirado de Judá, analisar um contexto teológico onde a palavra de Deus quer nos falar ao coração. Bom, se a palavra de Deus que afirmou o cetro não será tirado de Judá, e de fato nós vimos, o cetro não foi tirado de Judá no contexto em que Jesus descendeu de Judá, e a promessa era: até que venha aquele a quem pertence o cetro, pois ele governará para sempre. Se referia ao nascimento de Jesus. Isso foi escrito no livro do Gênesis e se cumpriu quando Jesus nasceu. Ou seja, Deus manteve o cetro na tribo de Judá, porque foram divididos em 2 reinos. As tribos. Ficou a tribo de Judá e as outras tribos compondo Israel. E Deus manteve no reino de Judá o cetro até que veio Jesus, a quem pertencia e a quem pertencerá para sempre a autoridade que vem do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse contexto teológico, nós podemos lembrar aquilo que Jesus
nos afirmou: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Isso também é promessa de Deus. Da mesma forma que o Senhor manteve a sua fidelidade com Judá, o Senhor manteve e manterá para sempre a sua fidelidade com a igreja que ele fundou, pois ele assim quis, assim ele desejou, assim ele estabeleceu. A sua fidelidade é para sempre. Um outro aspecto que nós podemos lembrar é que João nos diz que se nós o negarmos, ele nos renegará. Mas se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode desdizer-se. Ou seja, Judá foi infiel, mas não o negou, não o renegou. Por isso Deus não o renegou também. E assim, cada um de nós sabemos das nossas fragilidades, das nossas pequenezes, do nosso pecado, do nosso limite, porém nós não renegamos o Senhor. Ele permanece fiel a nós, mesmo diante da nossa infidelidade, pois ele sabe da nossa fraqueza. Isto é a misericórdia de Deus agindo em nós. Por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outras leituras são Salmos 71, versículo 1, 2, do 3 ao 4ab, 7, 8 e versículo 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 17.